Olá, dando continuidade ao estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, neste vídeo vamos examinar o tema o sacrifício mais agradável a Deus. Nos vídeos anteriores, nós analisamos a questão do perdoai para que Deus vos perdoe. E depois, no outro vídeo, reconciliação com os adversários. Este aqui, o sacrifício mais agradável a Deus. Nós vamos verificar que os três temas estão perfeitamente relacionados. Allan Kardec se baseia, para análise deste tema, numa passagem do Sermão da Montanha, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: Se, portanto, fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, a gente vê que há nesta passagem a orientação para a reconciliação, não é? Com o vosso irmão. Então, a passagem ela contém muitos elementos de análise, mas vamos nos ater ao tema do capítulo. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Para sermos misericordiosos, nós precisamos estar em perfeita harmonia com a nossa consciência. Aquilo que já entendemos da lei de Deus, isto precisamos cumprir. Se cumprirmos aquilo que entendemos da lei de Deus, então nós estamos dentro desse conceito de misericordiosos. Mas se algo dentro do que entendemos como lei de Deus para os deveres humanos, para os relacionamentos da criatura com o próximo, para com Deus, não é? Aí então nós não estaremos perfeitamente harmonizados com a ideia de misericordiosos. Por isso esse tema. Então Kardec, analisando a passagem do ensino de Jesus, ele fala o seguinte: quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que, primeiro, o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. 2. Antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Então veja que quando nós carregamos ressentimento de alguém, porque fomos por alguém ofendidos, nós nos sentimos ofendidos porque alguém nos fez algo que nos contrariou,
Se carregarmos este ressentimento, nós estamos carregando no íntimo um impedimento para a harmonia íntima. Se nós carregamos o ressentimento, é porque nós estamos associados a um sentimento primitivo, um sentimento ligado à animalidade. E nós já sabemos disso aqui. Se eu carrego isso aqui, como que eu me apresento diante de minha própria consciência ao orar a Deus, sabendo que eu carrego algo que é uma mácula em meu íntimo? Aquilo é uma barreira que me impede de encontrar harmonia na oração. Não é? E também quando ele fala aqui, para ser perdoado, nos apresentamos diante do altar, como diz aqui na linguagem, nós nos apresentamos no altar para sermos perdoados de nossos pecados, não é? O homem precisa haver perdoado e reparado o agravo. Porque se nós sabemos que cometemos um ato mau, esse saber que eu contrariei a lei de Deus é para mim um obstáculo. Então eu não tenho como me harmonizar. Por isso que Jesus fala, ide antes de oferecer a dádiva no altar, reconciliar-vos. Porque aí nós tiramos todo o embaraço do nosso consciente, do nosso subconsciente, da nosso estado emocional. Com esse estado libertado, nós podemos fazer a oração sem qualquer impedimento, para receber aquilo que necessitamos. É uma questão realmente de nós para conosco mesmo. Jesus está aqui nos ensinando como devemos proceder para que entremos num estado de harmonia e receptividade. Porque quando eu tenho este sentimento de ressentimento, de ódio, de não perdão, de mágoa, de rancor, é isso que eu vou emitir do meu íntimo, mesmo dentro da oração. Ora, há uma lei de Deus. Você pede, você obtém. Se eu estou diante do altar, aqui simbolicamente falando, na verdade, o altar do coração, durante o seu momento de oração, se você carrega aquele embaraço, você emite aquilo com os sentimentos que estão dentro de si. Não tem como evitar. Ora, se você emite, você vai receber. Você planta, você colhe. Então veja como a orientação de Jesus é no sentido de que a gente não venha a ser prejudicado justamente no momento em que nós queremos nos libertar do mal. Isso é interessante a gente observar. Por isso, ide antes perdoar, não é? Ou reconciliar. Não somente reconciliar, como resgatar, reparar o agravo. Porque se eu emitir isso de mim, através do meu sentimento, ainda que eu não pense, o meu sentimento está carregado
desta mácula. Eu vou emitir isto é de baixa frequência. No meio dos meus pedidos, eu estou ali emitindo este pedido inconscientemente. Eu estou pedindo isto e vou receber. Olha que importante, né? Aí, o Kardec continua analisando esta frase do ensinamento de Jesus. Ele fala assim, ele, Jesus, não é? Materializou o preceito, porque, em primeiro lugar, os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Jesus cumpria ali, conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Nós vamos encontrar no livro de Levítico, né, que são um dos 5 livros da lei, da Torá, que orientava os judeus daquela época e antes, naturalmente, desde Moisés, não é? Os procedimentos para fazer oferendas, sacrifícios no altar. Sacrifícios para nos purificar dos pecados. Há no livro de Levítico toda uma orientação de como fazer os sacrifícios. As ofertas através de holocaustos, de pombinhos, de ovelhas, de bezerros, do flor de farinha, toda uma orientação ali no livro de Levítico para os judeus, para que eles se purificassem, não é? Então, Jesus falava para as pessoas que estavam acostumadas naquela época com esse procedimento aí. Mas quando Jesus veio trazer o seu evangelho e ele fala este ensinamento aqui, ele está colocando que antes do procedimento formal da oferta no altar, você tem que cuidar do seu íntimo. Com isso, o que ele faz? Ele joga para nós próprios a responsabilidade. Não é apenas transferir através de um ato mecânico de sacrifício de um animal, ou de farinha, ou o que seja, né? Que eram elementos caros. Uma pessoa que levasse aquilo é como se ele estivesse se desfazendo de um bem muito importante. Por isso o nome sacrifício, não é? Sacrificando as necessidades de um povo que aquilo era pesado, você oferecer um animal, você tinha que comprar isto aí, não é? Então, mas antes desse procedimento, Jesus coloca o estado íntimo, sacrifique, elimine de si esse estado de mágoa, este estado que você carrega como um impedimento. Se você foi ofendido, perdoa. Se você ofendeu, reconcilia-te, não é? E repara o dano. Porque somente assim nós estaremos limpando a nossa consciência para então, ao fazer a oração a Deus pelos nossos pecados, digamos assim, usando a linguagem bíblica, emitindo de nós de um coração purificado, é isto que vamos receber de volta. Olha como as coisas são da responsabilidade nossa. Não há o caso de transferir responsabilidade. Se nós carregamos no íntimo os problemas, que nos desarmoniza perante a lei de Deus, que já somos capazes de entender, não é? As leis, os 10 mandamentos, que seja, né? Então, se eu contrario isso aqui, eu estou com desequilíbrio íntimo. Jesus fala, busque se equilibrar antes. Daí ele fala assim, o cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício.
Na época de Jesus, os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Com este ensinamento de Jesus e outro, ele espiritualiza o sacrifício. Esse foi um grande passo que Jesus veio introduzir no ensinamento da lei de Deus, para nosso benefício, para que nós possamos dar um passo a mais no progresso espiritual. Não é? Com isso, porém, o preceito mais força ganha, diz o Kardec. Ele, o cristão, ele oferece sua alma a Deus. E essa alma tem de ser purificada. Olha esta frase. O cristão oferece no sacrifício, né, a sua alma a Deus. E essa alma tem de ser purificada. Se eu não perdoo, tenho que perdoar, tenho que dar um jeito de me libertar disso, porque é um problema meu. Se eu, então, cometi um engano contra outro, vou me reconciliar para me apresentar com alma purificada diante de Deus. Senão, eu estou como que emitindo, volto a repetir de mim, pensamentos, sentimentos, vibrações de acordo com a desarmonia que carregamos no íntimo. E vamos receber de volta, porque é isso que estamos emitindo, vamos receber de volta a mesma desarmonia que vai nos causar danos, problemas futuros. Não é? Então, entrando no templo do Senhor, aqui é aquele momento da oração, né? Não precisa ser um templo de pedra, não precisa. Se quiser, tudo bem, mas não precisa. A oração, não é? A oferenda que nós fazemos, o altar, é o altar da nossa própria alma, do nosso próprio coração, né? Entrando no templo do Senhor, deve ele, o cristão, deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Veja a lógica. Se eu carrego um mau pensamento, eu emito isto. É como se eu estivesse fazendo um pedido para Deus, para o universo, como queira. Eu faço uma emissão de mim desarmônica e eu recebo desarmonia. Não é? Então Jesus fala, limpa isso aí, emita de si apenas harmonias divinas, sentimento de fraternidade, de compaixão, de piedade, de caridade, de perdão, de indulgência. Estes sentimentos serão a natureza do nosso pedido, porque tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, são como que pedidos emitidos de nós para a vida. E isso retorna. Pedi e obtereis, disse Jesus, num ensino que nós vamos examinar mais para frente. Batei e abrir-se-vos-á. Não é? É a lei. Só então, prossegue Kardec, os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Se nós sintonizarmos com a pureza da nossa alma, nós entramos em sintonia com o que há de mais elevado na nossa consciência. E nós entramos em sintonia com este padrão de pensamento e sentimento. Há aquele episódio que Jesus conta em outra parte, onde estão dentro do templo, em oração, um publicano e um fariseu. O publicano, que era considerado uma pessoa de má vida, que ele cobrava imposto dos judeus para dar para os romanos, não é? O invasor, eles eram odiados, considerados gente de má vida. O publicano, ao contrário, com todo o seu conhecimento, a sua pose, aquela coisa,
era considerado pela população como uma pessoa digna da mais elevada consideração. Mas os dois estavam dentro do templo orando. E o publicano batia no peito, sequer erguia os olhares, ele, cabeça baixa, pedindo: Senhor, perdoa-me porque pequei e tal. Já o fariseu não. Senhor, não sou como esse publicano, eu dou o dízimo, etc. Ele, com toda aquela arrogância, né? Aí Jesus conta que no sinal, quando os dois saíram daquela oração, ele fala: o publicano saiu justificado, o fariseu não. Exatamente isso. Porque o publicano, ele estava com o coração puro, sentindo-se sem julgar a ninguém, sem carregar mágoa de ninguém. Já o fariseu não. Ele estava ali julgando, emitindo de si essa natureza de sentimento de rejeição, diferente do publicano, que se colocava numa posição humilde, receptivo, não é? Então, esse é o contexto desse pedido. O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do coração puro, não é? Aquele que não carrega ressentimento. Então, é preciso perdoar e reconciliar, porque há uma ação vibratória. Nós somos como que um emissor, como se fosse uma rádio emitindo ondas, e nós recebemos de volta, né? Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliar-vos com vosso irmão, se quiserdes ser agradáveis ao Senhor. Naturalmente, não é? Se nós plantamos um pé de manga, nós não vamos colher abacaxi. É isso que nós plantamos que nós vamos colher. É a lei, é simples, não é? Muito bem, nós vamos deixar esses breves comentários apenas, e no próximo vídeo nós daremos continuidade à análise do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, examinando o tema o argueiro e a trave no olho. Então, até lá, e fiquemos com Deus.